Ótima tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo desta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Entre os destaques de hoje está a Conferência Municipal do Idoso. A gente mostra como foi um encontro que reuniu representantes da sociedade civil e também do poder público. Vamos mostrar ainda uma iniciativa para instalar casinhas para animais que vivem nas ruas. A proposta é fruto de um projeto de lei aprovado aqui pela Câmara Municipal. E hoje, dia 19 de maio, é o Dia Municipal contra as Hepatites. Especialistas falam sobre as ações preventivas. Então fica por aí que o programa de hoje está só começando. A gente começa o boletim com informação sobre a Conferência Municipal do Idoso, que reuniu representantes da sociedade civil e também do poder público. O objetivo é discutir propostas de políticas públicas que atendam às necessidades e às demandas da população com mais de 60 anos. O direito dos idosos é um tema que precisa ser debatido. E São José dos Campos realizou a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento, realizado no CEF, contou com a presença de representantes do poder público e membros de instituições que atuam em favor dos idosos. Garantir aos nossos idosos, proteção, dignidade, voz ativa a quem tanto contribuiu com a nossa sociedade. Portanto, a terceira Conferência Municipal dos direitos dos idosos é um espaço essencial para a gente poder se apropriar disso. O tema deste ano foi Envelhecimento Multicultural e Democracia, urgência por equidade, direitos e participação. Segundo a secretária adjunta de Apoio Social ao Cidadão, a conferência é sempre oportunidade da criação de políticas públicas que sejam favoráveis aos idosos. Combater as desigualdades, trabalhar efetivamente na inclusão e a gente promover cada vez mais bem-estar, qualidade de vida, e que os idosos realmente cada vez com mais longevidade, e é a faixa etária que mais cresce em nosso país, exige cada vez mais políticas públicas voltadas para esse público. O evento também contou com a eleição de 10 delegados, 5 titulares e 5 suplentes, que vão representar a cidade na 16ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo, que acontecerá em agosto. Nós estaremos elegendo hoje aqui as nossas propostas, de acordo com as necessidades que nós temos hoje no município, diante dos principais desafios que nós temos que enfrentar, junto com 5 delegados que serão eleitos, e de lá serão encaminhados para Brasília. Se em Brasília, na Nacional, forem também aprovados, serão deliberados com políticas públicas, para que sejam implementadas em todos os municípios do Brasil. É muito legal quando você vê a plenária cheia, todo mundo aqui tendo ideias, independente se é da educação, se é da saúde, se é do esporte, de todas as áreas. E a partir de uma conferência municipal, você elabora políticas públicas, uma realidade de uma cidade como São José dos Campos, que é uma cidade de referência, uma cidade de exemplo em trabalhos de políticas públicas para idosos. Damos aqui de exemplo a Casa do Idoso, que ela é referência para o Brasil todo em política pública para idosos, e você junta todas essas ideias e você caminha para o Estado, uma conferência do Estado e depois uma conferência federal. A Câmara Municipal valoriza iniciativas que proponham políticas públicas de apoio aos idosos. Para o vereador Marcão da Academia, essa é uma parcela da população que precisa de uma atenção especial. Porque as leis, muitas vezes elas, depois de colocada, independente da gestão de prefeito que esteja, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida em qualquer gestão e também, além de ser cumprida, ela tem que ter um recurso para que seja cumprido. Então, quando tem uma Câmara Municipal que olha, fiscaliza, acompanha e elabora projetos junto, é muito importante, e a Câmara Municipal está presente neste evento também. É isso, Preparar a cidade para acolher pessoas com mais de 60 anos é essencial, já que o número de idosos não para de crescer. O censo do IBGE apontou que a população com mais de 65 anos já representa 12% dos moradores aqui de São José dos Campos. E quando a gente fala em políticas públicas, é preciso pensar na proteção contra a violência
e garantir que os direitos sejam respeitados. E quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Dani Rivas. É isso mesmo, uma boa tarde para todos que acompanham ao Boletim Legislativo. E pessoal, de acordo com o Disque 100, do ano passado para cá, houve um aumento de mais de 100% no número de violação física contra a pessoa idosa. Esses dados são um comparativo aí de janeiro a maio. Portanto, eu vou conversar sobre este assunto com a advogada e vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, a Pérola Braga. Pérola, obrigada, viu, por conversar com a gente. Quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, é um termo muito amplo, né? O que de fato configura? Explica pra gente. Além da violência física que você mencionou, a violência contra a pessoa idosa ela pode ser demonstrada através de abusos financeiros, através de desrespeito ou abuso psicológico, como nós chamamos, de também outras formas de desrespeito à vontade da pessoa idosa. E quando a gente fala dessa violência, infelizmente, ainda pessoas próximas, muitas vezes até mesmo familiares, filhos, cuidadores, são os principais suspeitos. Sim, em todos os casos de violência contra a pessoa idosa, geralmente o agressor é muito próximo, é pessoa conhecida, é parente próximo da pessoa idosa. Tanto no abuso físico, quanto psicológico, quanto na negligência, que nós também temos índices alarmantes, quanto no próprio desrespeito à vontade da pessoa idosa, sempre é alguém próximo. E como nós, enquanto sociedade, o que nós podemos fazer para a gente ir na contramão desses casos? Esse aumento da denúncia, né, que tem acontecido, que você mencionou, esse aumento de quase 100% dos casos denunciados, isso já demonstra que a sociedade já não aceita mais esse tipo de violação. E isso demonstra também que, com o aumento dessas denúncias, vai ser necessário uma criação de política pública especializada em todos os níveis, nível municipal, estadual e até a federação. Criar política pública de combate à violência contra a pessoa idosa. E a sociedade precisa realmente se manifestar. Quando ela percebe um tipo de violência, um indício de violência contra a pessoa idosa, ela deve denunciar. E outra violência que também tem acontecido é o número crescente de asilos clandestinos, onde as pessoas são colocadas sem o devido processo legal e ficam presas em locais inadequados para o atendimento das suas necessidades. E aí oferecendo, inclusive, risco à saúde, à integridade desses idosos, né? E, Pérola, eu mencionei o Disque 100 no início. Além dele, há outros canais de denúncias também que a população pode ficar atenta para denunciar casos como esses? O Disque 100 realmente é um canal muito importante porque ele preserva a identidade do denunciante. Então, basta ligar 100, passar o endereço da ocorrência, que o Disque 100 ele tem os caminhos de encaminhamento para Ministério Público, Autoridade Policial, Conselho de Direitos, então ele vai fazer o encaminhamento. Fora isso, qualquer pessoa pode buscar a delegacia mais próxima, não precisa ser uma delegacia especializada, pode procurar a delegacia mais próxima e informar o crime ou a possível incidência de crime que testemunhou. Tá joia, então muito obrigada, viu? Pérola Braga, que é vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa aqui de São José dos Campos. Então é isso, gente, vamos reforçar. A gente tem os canais de denúncia, o Disque 100, como a Pérola falou, é um canal de denúncia anônima. Também não deixe de prestar queixa, né? Como ela falou, ir a uma delegacia também, seguir ali todos os protocolos. Essas violências e tantas outras só vão acabar e erradicar, de fato, quando a sociedade como um todo estiver aí presente e denunciar, né? Porque é um problema de todos nós. Voltamos para o estúdio. A gente segue falando sobre direito e cuidado, mas agora com foco nos pets. Sabe aquele animalzinho que vive na rua, mas de alguma maneira recebe a atenção da comunidade? É muito comum, né, encontrar moradores que alimentam ou oferecem uma roupinha, um abrigo para cães e gatos que não têm um tutor. São os pets comunitários, que não são adotados por uma única pessoa
e sim por um grupo que se sensibiliza com a situação dos bichinhos. Pois bem, para garantir que esses animais tenham ainda mais cuidado, um projeto de lei aprovado pela Câmara autoriza a instalação de casinhas e comedouros em praças, terrenos e outros espaços aqui da cidade. Esses cachorrinhos moram nas ruas do bairro Santa Hermínia, na zona leste de São José. Foram abandonados, mas acolhidos pelos moradores do local. Thaís é uma delas e diariamente alimenta e dá água para os pets que ficam por ali. Às vezes, o pouquinho que você faz é considerado uma atitude muito grande perto dos animais, para os animais, né? Eles não falam, eles não conseguem pedir ajuda. Então, se você não se compadecer, se você não ter uma certa empatia por aquele animal que está sofrendo, está com fome, está com sede, sente dor, aí a gente não consegue seguir em frente. E um programa municipal tem auxiliado os animais de rua e voluntários como a Thaís. A proposta autoriza a prefeitura a instalar essas casinhas para os chamados pets comunitários, animais que vivem na rua, mas foram adotados pela comunidade. A ideia partiu de uma lei do ex-vereador Robertinho da Padaria. A meta é garantir abrigo e proteção para os pets que dormem na rua. Além da casa, os animais também contam com comedouros. E a comunidade já cuida desses animais, nas ruas mesmo, né? Dá para eles alimentação. E cada um da sua maneira, do seu jeito, já fazem as suas casinhas, né? Cada um do seu jeito é tentar ajudar. E aí surge a ideia de criar um modelo que possa dar mais conforto para os animais da rua. Fabrico essas casinhas através de doações de materiais, de telhas que eu peço para os parceiros, né? A gente nós fabricamos essa casinha e quando a comunidade pede essa casinha, a gente leva e coloca até o local para poder então abrigar esses cachorros e dar a eles uma melhor qualidade de vida. Em São José foram instaladas 20 casas pets comunitárias igual a esta aqui. Nessa casinha na zona leste da cidade, cerca de 6 cães são cuidados por moradores da vizinhança, que são tutores voluntários. Eles são responsáveis por alimentar os pets e higienizar o local. Alguns colocam comida na calçada, outros, se tem um pouquinho de ração em casa, consegue doar, outros colocam água e assim a gente vai se ajudando. Quando acontece de um ou outro ficar doente, eu peço ajuda. Eu entro em contato com ONGs, eu entro em contato, geralmente eu faço vídeo, tiro foto, posto nas redes sociais pedindo se alguém consegue nos ajudar com algo, principalmente com consulta veterinária. Segundo o Robertinho da Padaria, o objetivo da iniciativa é dar condições dignas para cães e gatos de rua a partir da garantia de abrigo e de alimentação por parte dos tutores comunitários. Ele comemorou a adesão da comunidade ao programa e conta que mais casinhas estão sendo solicitadas por moradores de outras regiões do município. O correto seria se todos os animais tivessem uma família, não é ficar na rua, a gente sabe disso. Eu não queria que ele ficasse nem na casinha na rua, mas diante da situação que são inúmeros cães abandonados, é melhor eles terem um abrigo, sendo cuidado pela comunidade, do que ficar ao relento, sol, chuva e frio. Então, e depois, quem sabe, com o tempo, uma casinha, alguém acaba vindo e adotando. Esse é o objetivo nosso, né? E o programa Pet Comunitário já chegou a 9 bairros de São José. Para a tutora voluntária Thaís, a iniciativa é importante, principalmente com a proximidade do inverno. Esses animais não tinham aonde dormir, não tinham aonde se abrigar. Então, essas casinhas, elas chegaram na hora certa. Porque existe o frio da noite, né? Existe o sereno da noite. E só deles terem aonde dormirem, aonde se abrigarem da chuva, já é de uma importância surreal. Para os interessados em solicitar a casa pet comunitária, basta fazer um cadastro na prefeitura pelo telefone 156, informando nome, endereço e contato. Depois, é só indicar o local em que o abrigo será instalado. Para Robertinho, a lei traz uma série de benefícios para a comunidade e, principalmente, para os animais de rua, que, a partir da medida, também poderão ser atendidos pelo programa de castração da prefeitura.
poder público pode pegar esses animais, colocar num banco de dados, né? Para colocar num portal, nos portais de comunicação, para ir para uma adoção responsável. Então o poder público agora pode entrar com a parte dele também, que é vacinar, castrar, chipar e colocar esses animais no banco de dados. Porque a partir do momento que o poder público entrar também, isso vai melhorar mais ainda. Então a tendência eu diria que é melhorar. Tá aí, um mínimo de conforto para esses bichinhos, né? Muitos desses animais que vivem nas ruas foram abandonados. Por isso, é preciso ressaltar que ter um animal de estimação exige responsabilidade e compromisso. E entre as obrigações dos tutores está a vacinação. A Ana Vitória Caxias vai trazer informações para a gente, inclusive porque o Centro de Zoonoses oferece uma das vacinas de graça, né, Ana? Boa tarde para você. Oi, Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, uma dessas vacinas obrigatórias é a vacina antirrábica, que é contra a raiva. Aqui em São José, ela é oferecida de forma gratuita pelo CCZ, que é só a pessoa chegar sem agendamento das 9 às 4 da tarde para vacinar o seu animalzinho. Só tem que ser com filhotes a partir de 4 meses. Além dessa vacina que é obrigatória, existe um calendário que os tutores devem seguir. Para a gente entender quais são as vacinas obrigatórias e qual é esse calendário, eu vou conversar com a Maria Eduarda, que é médica veterinária. Maria Eduarda, conta pra gente quais são realmente as vacinas obrigatórias e quais são opcionais. Vamos lá. A de raiva, como você disse, né, ela é obrigatória aqui no Brasil para controle na manutenção da doença. Então, assim, pensando que é uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida dos animais para os humanos, ela é obrigatória, tanto para os cães quanto para os gatos. Para os cães, a gente tem também as polivalentes, então V8 ou V10. Nós, como veterinários, indicamos muito essa vacinação, acreditamos que ela é essencial porque ela protege contra doenças infecciosas para os cães, que geralmente levam a sinais clínicos muito graves. Para os gatos também tem a sua essencial, que são as quádruplas ou quíntuplas, né, que protegem contra doenças infecciosas dos felinos também. Então, consideramos elas como essenciais. Já de opcionais, a gente tem Giardia, gripe, ProHard. Nesse caso, elas protegem contra doenças muito frequentes nos cães, mas o ideal é que o tutor venha até a gente para conversar, para a gente entender a rotina desse paciente, entender o estilo de vida, para definir um protocolo realmente ideal para ele, individualizado. Você comentou de algumas doenças. Quais doenças as vacinas protegem e quais os riscos de não vacinar os animais? A antirrábica protege contra o vírus da raiva. As polivalentes nos cães, então V8 ou V10, protege principalmente contra sinomose, coronavirose, parvovirose, hepatite infecciosa canina também, parainfluenza e alguns tipos de leptospirose. As quádruplas também protegem contra várias doenças virais. Então, a gente tem calicivirose, a gente tem rinotraqueite felina, que também é muito importante. Já das opcionais, a gente tem a de Giardia, que protege contra a giardíase, que é um protozoário, uma doença causada por protozoário. A de gripe, que protege contra a bordetella, que é uma bactéria, muito conhecida a doença também como tosse dos canis. E são essas as principais. E com que frequência o pet precisa vir para reforçar as vacinas? Vamos lá. O filhote, ele tem um protocolo individualizado, então depende da idade do filhote, quantas doses ele vai tomar nesse início de vida. Geralmente a gente inicia ou com 45 dias de vida, ou com 60 dias de vida, pensando nas múltiplas e nas polivalentes, então em cães e gatos, V8 ou V10, quádrupla ou quíntupla, tá? A antirrábica, como você mesmo já falou, geralmente a gente inicia aos 4 meses de vida. A partir daí, os reforços são feitos anualmente, então uma vez ao ano a gente tem que repetir essas vacinas. Em relação aos riscos de não vacinar, a gente deixa o pet completamente suscetível a todos os tipos de doença, principalmente pensando que as polivalentes e as múltiplas protegem contra doenças que causam sinais clínicos muito graves. Então, gastroenterite hemorrágica, vômito excessivo, são condições que levam o paciente, às vezes, a precisar de uma internação, um tratamento mais intensivo. Então, os riscos de não vacinar estão aí, no pet adquirir alguma dessas doenças e muitas vezes vir até a óbito. A gente está falando sobre vacinação. Vacinar em casa é seguro ou é melhor procurar uma clínica para fazer isso de forma certa? O ideal é que a vacinação seja feita por um médico veterinário, independente se vai ser um atendimento a domicílio, se vai ser na clínica, mas que seja realizado por um médico veterinário. Porque além da vacinação, a gente faz, né, a gente conversa com o tutor, faz uma anamnese, entende se o paciente não teve nenhuma alteração nos últimos dias, porque a gente precisa vacinar um paciente somente saudável. Então, a gente faz também os parâmetros clínicos, a avaliação geral do paciente. Se a gente considerar esse paciente saudável, ele está apto à vacinação, a vacinação vai ser efetiva para ele. Senão, a gente não realiza a vacinação. Então, por isso que é importante que seja feito
por médico veterinário. Também tem em relação ao controle de qualidade da vacina. Então, a gente garante que a vacina, desde que ela vem para a gente até ela ser aplicada no paciente, ela tem o controle de temperatura todo monitorado direitinho para que ela realmente funcione. É isso, Maria Eduarda, muito obrigada. Então, Fran, se você é tutor de pet aí em casa, é importante ficar atento ao calendário e seguir tudo certinho. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Ana. Muito obrigada, viu, pelas informações. E só para a gente reforçar a informação passada pela Ana Vitória, a vacina antirrábica é aplicada no CCZ, que fica na rua George Williams, 581, no Parque Industrial. E ainda sobre vacinas, a Prefeitura aqui de São José realiza até o dia 31 de maio a campanha para imunizar rebanhos contra a brucelose, manquinha e raiva. As doses são aplicadas diretamente nas propriedades. Os produtores rurais, já cadastrados em anos anteriores, devem aguardar o contato da Prefeitura para o agendamento do serviço, tá? Quem não foi acionado deve ligar para a Central 156 ou comparecer a uma das unidades do ponto rural para solicitar o atendimento. A vacinação contra a brucelose é obrigatória. O criador que não vacinar ou deixar de comunicar o procedimento à Defesa Agropecuária pode ser multado. Vamos falar sobre direito? Conhecer o que diz a legislação brasileira é super importante, né, para o exercício da cidadania. E aqui no Boletim, a gente conta com a ajuda de especialistas para essa tarefa. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Seu Direito. E quando o assunto é o Código de Defesa do Consumidor, é indispensável saber o que diz a lei, não é mesmo? Por exemplo, quando um consumidor faz o pagamento de uma dívida, em quanto tempo o nome deve ser retirado do SPC Serasa? E aí, qual é o seu direito? Existe um prazo, sim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 5 dias. Ele é tratado de maneira bem geral no Código, mas existe um prazo de 5 dias. Isso acontece muito em casos de inadimplemento de energia, que é os casos da EDP aqui na nossa região, e também cartões, coisas do tipo, desses atrasos. Então ele tem um prazo de 5 dias, o Código de Defesa do Consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, para retirar essa restrição. E chegou a hora de saber quais são as vagas de emprego abertas no PAT nesta segunda-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, analista contábil, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti granjeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de estoque, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de marceneiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, exceto trilhos, carpinteiro de obras, consultor de vendas, consultor de viagem, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista bobinador, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, fisioterapeuta geral, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, operador de caixa, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias, operador de processo de produção, operador de teleatendimento ativo, pedreiro, professor de jardim de infância, psicopedagogo, representante comercial autônomo, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de analista de marketing. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Nosso assunto agora é saúde. Hoje, 19 de maio, é o Dia Municipal de Luta contra as Hepatites. A data foi instituída para conscientizar sobre a necessidade
de ações preventivas. Você sabia que mais de 3.000 pessoas morrem por dia vítimas das hepatites virais? Essa doença silenciosa já é a segunda maior causa de morte por infecção no mundo. E pior, muitos nem sabem que estão infectados. Muitas vezes assintomáticos, essas infecções podem evoluir por anos sem receber a devida atenção e o diagnóstico exato. Então, o indivíduo ele pode desenvolver hepatite crônica sem que ele tenha nenhum sintoma. E às vezes ele vai descobrir, já está com cirrose, já tem indicação de transplante e tal. Então é importante a população saber disso e regularmente fazer testagem, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, que são doenças que são, além de preveníveis, elas podem ser tratadas quando a pessoa tiver adquirido, né? Dados do Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais do Ministério da Saúde mostram que entre 2020 e 2023 foram notificados mais de 780 mil casos confirmados da doença no Brasil. Para conter o avanço no número de casos, o governo ampliou a vacinação contra a hepatite A, agora também disponível para usuários da PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV. Aumentar a proteção da hepatite A para uma população específica, né, que faz uso da PrEP e tem, por conta disso, um risco aumentado de contrair o vírus da hepatite A. Tá? Então, no ano passado já foi liberado a vacina para HPV, para as pessoas que usam PrEP, e a partir de agora, né, semana retrasada, a gente recebeu essa informativa e a gente vai disseminar essa informação para a população nas UBSs. Em São José dos Campos, a prevenção acontece de diversas formas. A cidade oferece testes rápidos, acompanhamento gratuito e vacinação nas UBSs para tipos específicos das hepatites virais. A hepatite B ela já faz parte do calendário oficial, né? A hepatite A também foi introduzida, quer dizer, para as crianças. As UBSs é o ponto de referência para a população, para se vacinar. E a hepatite C não existe vacina, tá? Então é importante se fazer testagem para ver se a pessoa está infectada ou não. Como a transmissão das hepatites também acontece pelo contato com o sangue contaminado, nesta esmalteria da cidade, todos os materiais, como alicates e espátulas, são esterilizados após o uso, um cuidado essencial para prevenir a doença. A autoclavagem, a esterilização dos materiais é que garante que esse material realmente está inerte, que você não vai ter contaminação. Se porventura uma cliente que tem hepatite foi atendida antes, eu autoclavei esse material, fiz todo o procedimento, o protocolo, conforme a orientação dos órgãos responsáveis, não existe o menor risco de eu transmitir. Além disso, as colaboradoras são incentivadas a manter a vacinação em dia. Vacinação sempre é uma medida maravilhosa. Acho que a gente tem que incentivar no ambiente de trabalho, para as meninas e até em casa também, com filhos, com a família, porque a gente nunca sabe em que momento a gente vai estar exposto. Para conscientizar e sensibilizar ainda mais a população, a Câmara Municipal aprovou uma lei que inclui no calendário um convite à reflexão, ampliando o debate sobre o tema e incentivando atitudes preventivas. Todo combate a qualquer tipo de doença vem com conhecimento. O grande poder do ser humano é o conhecimento. Quanto mais ele conhece, mais ele se previne, mais ele se precata, mais ele cuida da própria saúde antes da doença chegar. Prevenção é a grande regra. Prevenção você trabalha com o futuro, cuidando bem do seu presente. E vamos saber como fica o tempo na cidade? A gente confere agora na previsão. O sol se mantém firme na tarde desta segunda-feira e não deve chover. A máxima é de 26 graus e a mínima é de 15. Amanhã, terça-feira, o dia inicia com nevoeiro, mas se mantém ensolarado ao longo da tarde. A máxima será de 26 graus com mínima de 15. O Boletim Legislativo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Eu lembro que todo o conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde. Um beijo. Até lá.